Shalom, queridos! Leitura bíblica. Hoje, dia 21 de fevereiro, e o nosso texto está em Gênesis, no capítulo 4. Lembrando vocês de entrarem lá no canal do YouTube Carinha Mesa com o Pai, inscreverem-se em nosso canal e ativar as notificações no sininho, ok? Então vamos lá? Gênesis, capítulo 4. Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: O Senhor não te apareceu? E o Senhor disse-lhe: Que é isto na tua mão? Ele disse: Uma vara. E ele disse: Lança-a na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra. E Moisés fugiu dela. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda e tornou-se em vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: Mete a mão no peito. E tirando-a, eis que estava leprosa, branca como a neve. E disse: Torna a meter a mão no peito. E tornou a meter a mão no peito, e depois tirou-a do peito, e eis que se tornara como a sua outra carne. E acontecerá que, se eles te não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam a estes dois sinais, nem ouçam a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre terra seca. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado a teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou o surdo, ou o que vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse: Ah, Senhor, envia aquele por mão de quem tu hás de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca. Eu serei com a tua boca e com a sua boca, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Então foi-se Moisés e voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe: Eu irei agora e tornarei a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: Vai em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: Vai, volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua morte morreram. Tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos, e os levou sobre um jumento, e tornou à terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. Disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que te tenho posto na tua mão. Mas eu endurecerei o seu coração, para que não deixe o povo ir. Então dirás a Faraó: Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito, e eu te tenho dito: Deixa ir o meu filho, para que me sirva. Mas se tu recusaste deixá-lo ir, eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito. Aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho e lançou-o aos seus pés e disse: Certamente me és esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então ela disse: Esposo sanguinário por causa da circuncisão. Disse também o Senhor a Arão: Vai ao encontro de Moisés ao deserto. E ele foi e encontrou-o no monte de Deus e o beijou. E anunciou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor que o enviara e todos os sinais que lhe mandara. Então foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés,
e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu e ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel e que via sua aflição, e inclinaram-se e adoraram. Novo Testamento, Evangelho de Lucas, capítulo 7. Depois de concluir todos estes discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. O servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo, e quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isso, porque ama nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião os amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai, e ao outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. E disse isso, e ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa os que foram enviados, acharam são o servo enfermo. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia grande multidão da cidade. Vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou-o à sua mãe, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra da circunvizinhança. Os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas, e João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, deu vista aos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhe: ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. E bem-aventurado aquele que em mim se não escandalizar. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: que saíste a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas que saíste a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com vestes preciosas e em delícias estão nos palácios reais. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que o ouviu e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. E disse o Senhor: a quem, pois, compararei os homens desta geração? E a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, sentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: nós vos tocamos flauta e não dançastes, cantamos lamentações e não chorastes. Porque veio João Batista, que não comia nem pão nem bebia vinho, e dizeis: tem demônio.
E veio o filho do homem, que come e bebe, e dizeis, eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas sabedoria justificada por todos os seus filhos. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos de sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando viu isso, o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo, dizendo, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para lavar os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Velho Testamento, livro de Jó, capítulo 21. Respondeu, porém, Jó e disse, ouvi atentamente as minhas razões, e isso vos sirva de consolação. Sofrei-me e eu falarei, e havendo eu falado, zombai. Porventura eu me queixo de algum homem, mas, ainda que fosse assim, por que se não angustiaria o meu espírito? Olhai para mim e pasmai, e ponde a mão sobre a boca, porque, quando me lembro disto, me perturbo, e a minha carne é sobressaltada de horror. Por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se esforçam em poder? A sua semente se estabelece com eles perante a sua face, e os seus renovos perante os seus olhos. As suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não está sobre eles. O seu touro gera e não falha, pare a sua vaca e não aborta. Fazem sair as suas crianças como a um rebanho, e seus filhos andam saltando. Levantam a voz ao som do tamboril e da harpa, e alegram-se ao som das flautas. Na prosperidade gastam seus dias, e no momento descem à sepultura. Todavia dizem a Deus, retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que nós o servamos? E que nos aproveitará que lhe façamos orações? Vede, porém, que o seu bem não está na mão deles. Esteja longe de mim o conselho dos ímpios. Quantas vezes sucede que se apaga a candeia dos ímpios e lhes sobrevém destruição? E Deus, na sua ira, lhes reparte dores, porque são como palha diante do vento e como a pragana que arrebata o redemoinho. Deus guarda a sua violência para os filhos deles e aos ímpios dá o pago para que o conheçam. Seus olhos veem a sua ruína e ele bebe do furor do Todo-Poderoso. Porque que prazer teria na sua casa depois de si, cortando-se-lhe o número dos seus meses? Porventura, a Deus se ensinaria ciência, a ele que julga os excelsos? Um morre na força da sua plenitude, estando todo quieto e sossegado. Os seus baldes estão cheios de leite e os seus ossos estão regados de tutano. O outro morre, ao contrário, na amargura do seu coração, não havendo provado do bem. Juntamente jazem no pó, e os bichos os cobrem. Eis que conheço bem os vossos pensamentos,
e os maus intentos com que injustamente me fazeis violência. Porque direis, onde está a casa do príncipe, e onde a tenda em que morava o ímpio? Porventura não o perguntastes aos que passam pelo caminho, e não conheceis os seus sinais? Que o mal é preservado para o dia da destruição e arrebatado no dia do furor? Quem acusará diante dele o seu caminho? Quem lhe dará o pago do que faz? Finalmente é levado à sepultura e vigia no túmulo. Os torrões do vale são doces, e ele arrasta após si a todos os homens, e antes dele havia inumeráveis. Como, pois, me consolais em vão? Pois nas vossas respostas só há falsidade. Amém? Então, no nosso texto de hoje, nós vimos, tanto em Êxodo 4 como em Lucas 7, 2 vezes citada a mesma expressão. O povo creu por causa dos sinais de que Deus visitara a seu povo. E eu fico pensando, quantas vezes nós nos detemos em crer em sinais, quando na verdade deveríamos crer na essência do Deus Todo-Poderoso, reconhecendo quem Ele é, independente de qualquer coisa que Ele faça, porque o que Ele já fez por nós é infinitamente melhor. Ele já entregou Jesus, a salvação já está dada e o caminho já foi aberto. Então que nós possamos crer na palavra do Senhor, de que Ele é fiel para cumpri-la, independente de qualquer sinal. Amém? Vamos orar? Pai Santo, bendito, fiel, justo, nós trazemos neste dia, Pai, as nossas vidas e clamamos ao Senhor. Ensina-nos a ver o Senhor, Pai, independente das coisas que o Senhor possa fazer, mas sim por aquilo que Tu és, pela Tua grandeza, pela Tua bondade, pela Tua majestade, pela Tua beleza, pela glória do Teu nome, pela presença do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, Senhor, clamamos a Ti, que não precisemos, Pai, que os nossos olhos contemplem as circunstâncias, mas que o nosso Espírito Te conheça, Te perceba, Te aceite, Pai, e viva unido ao Senhor. Nós Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Shalom!